Meu irmão, minha irmã, queria convidar você a abrir ou ligar sua Bíblia na carta de 2 Timóteo, num texto simplesmente lindo, que eu tenho certeza que você já ouviu. Se você não tivesse ouvido antes do culto, nós hoje aqui no culto já falamos, já lemos, já comentamos, mas eu queria que você prestasse bem atenção no que Deus fala à sua vida quando a gente lê esse trecho. Nós vamos ler texto de 2 Timóteo 2, de 14 a 26. Nós vamos comentar sobre alguns pontos desse trecho. Não ousamos dizer que vamos falar sobre tudo que há nele, porque é um texto muito denso, mas vamos falar algumas coisas a respeito desse trecho. 2 Timóteo 2, de 14 a 26. Paulo, falando para Timóteo, segunda carta ao Timóteo, última carta escrita por Paulo, os historiadores admitem assim, prestes a ser executado, Paulo escreveu: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Meu irmão e minha irmã, que texto recheado. Que texto recheado. Dentro de uma carta pequena, um texto que você poderia estudar a sua vida inteira. E certamente, simplesmente cumprindo esses primeiros conselhos aqui, a sua vida seria absolutamente abençoada. O tema da mensagem hoje é obreiro, trabalhador, aprovado. Um carimbo assim na nossa vida. Pá, aprovado. Você já viu? Tem alguns produtos, né, que vem com um carimbo. Está meio desmoralizado hoje em dia, o carimbo já virou na máquina, né? Antigamente a gente tinha certeza que um fiscal tinha passado lá, colocado o olho e pá,
carimbado. Hoje em dia a gente passa na máquina, né? Mas como assim? Bom, mas ainda existe esse conceito precioso de alguém passar os olhos e ver obreiro aprovado, trabalhador aprovado. E é interessante que, eu não sei se também com você, mas muitas vezes quando eu leio, e eu creio que uma boa parte das pessoas, quando lê esse texto, pensa assim: quando Cristo voltar, eu vou me apresentar a Ele como obreiro aprovado. Tá, ok. Mas não é nesse momento apenas sobre o qual nós estamos falando. Quando Paulo está recomendando a Timóteo, diz assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele não está falando simplesmente na vinda de Jesus, não. Está falando hoje. Hoje. Apresente-se a Deus assim. No nosso momento de confissão hoje, tivemos um momento em que lembramos claramente de como isso é precioso. Tantas vezes, porque a gente já conhece, porque a gente já cantou, já tocou o hino, já ouviu, parece que a repetição, ao invés de firmar o conhecimento na gente, parece que ela dilui. Quando na verdade a repetição deveria marcar algo na nossa vida. Você sabe por que algumas coisas você lembra com mais facilidade? Cada vez que você lembra, fala, vê, percebe, aquilo vai fixando na sua memória, literalmente, no nosso cérebro. Coisas que você viu uma vez, coisas que você ouviu uma vez, às vezes é difícil recuperar essa memória. Mas parece que para as coisas de Deus, o fato de ser repetido, Recentemente eu ouvi o relato de não me lembro se era um professor, era uma professora, mas de um professor de escola dominical de crianças, que ele preparou, né, a aula, e a aula era sobre Jonas. E aí uma criancinha bem pequenininha, né? Quando ele começou, a criancinha olhou assim: tio, eu já vi esse episódio. Você viu, as crianças hoje em dia não dizem assim: eu conheço essa história. Eu já vi esse episódio. Essa criança deve estar assistindo Netflix demais, né? Eu já vi esse episódio. Não queria mais o episódio de Jonas. Eu não sei se eu e você estamos do mesmo jeito e já vimos o episódio da graça e a gente já... como se a graça fosse algo barato. Não é de graça, é graça. O preço foi altíssimo, foi o mais alto que podia ser pago. E na revolta de Corá, se você não estava aqui bem no comecinho, nós lemos o trecho sobre a revolta de Corá, em que uma parte do povo, os filhos de Corá, se reuniram e se irritaram. Completamente irritados, e a argumentação foi assim: mas Deus está no nosso meio, a gente tem visto Deus aqui no nosso meio, então todos nós somos santos, independente de como a gente esteja vivendo. E reclamaram com Moisés e com Arão, dizendo assim: por que vocês têm alguma preeminência sobre nós? Todos nós somos santos. E o problema não foi o fato deles terem reclamado com Moisés e Arão. O problema foi eles terem achado que todos eram santos, independente de qualquer coisa. Não! É pela graça. Na imagem que você recebeu, você pode conferir novamente aí no seu celular, não precisa nem projetar de novo, mas na imagem que você recebeu, tinha lá, né? Pecado, aí ele estava riscadinho, aí tinha um carimbo assim, não tinha escrito assim, né? Graça. Não tinha? O que mais que tinha embaixo do pecado? O que mais? Pode abrir aí. Iniquidade. Iniquidade, riscadinho, graça. O que eu não contei para vocês foi que embaixo desse selo tem outras palavras. Eu nem vou projetar.
Mas embaixo desse selo também tem outras palavras aí, que são nossa responsabilidade. A graça de Deus nos alcança por completo, mas é fácil a gente ver ela alcançando o pecado e a iniquidade. Mas deixa eu te falar, tem algo que é nossa responsabilidade fazer. A graça de Deus, ela faz aquilo que nós não podemos fazer. Mas tem coisas que nós podemos fazer. A graça de Deus, ela pega o meu pecado e cobre agora. Tchum! E eu sou nova criatura. Mas a eventual irresponsabilidade sobre o casamento, sobre os filhos, sobre os amigos, sobre a igreja, sobre o serviço, sobre o ministério, ela tem consequências. Sim, Deus age. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Mas qualquer um de nós sabe perfeitamente que momentos em que a gente não agiu como deveria ter agido, eles têm responsabilidade e eles perduram muitas vezes por toda a nossa vida. E a gente vive esquecendo que nós somos povo de Deus. Quando Paulo disse para Timóteo, procura apresentar-te como obreiro aprovado. Essa palavra aprovado, ela é bem interessante. Os historiadores remetem essa palavra específica que Paulo utilizou a um tipo de profissão que existia. Naquele tempo você sabe que existiam moedas, né? Mas não existia a Casa da Moeda, não existiam essas instituições tão lindas, tão maravilhosas, que fazem moedas perfeitas, cédulas que você não consegue falsificar. Lá era o seguinte, as pessoas derretiam o metal e colocavam no molde, coisa bem artesanal, não é como hoje em dia, e depois que esfriavam, tiravam a moeda. Mas a moeda não vinha perfeitinha, então eles tinham que ajeitar a moeda. E eles ajeitavam a moeda, né? O governo ajeitava a moeda e colocava em circulação. E existia um problema, é que as pessoas começavam a tirar fatiazinhas das moedas, porque a moeda tinha valor, o metal tinha valor. Daqui a pouco a moeda, você pegava uma moeda e você dizia, opa, peraí, como assim? Peraí. Existia um profissional que ele basicamente certificava o dinheiro. Ele fazia um câmbio do dinheiro para certificar, não, essa moeda aqui ainda vale. E ele colocava moedas boas em circulação, perdão. Esse era o profissional. E essas moedas, esses bens estavam aprovados. Recentemente eu li que a moeda de 2 pesos na Argentina, eu estou tentando conferir essa informação, as pessoas estão cortando porque o metal está valendo 12 pesos. Complica, né? Não sei se é exatamente esse o câmbio, mas complica. Será que a nossa vida, se ela for observada, ela está valendo o que Deus pagou por ela? A resposta é não, não está. Mas a certeza de que ela não está fazendo o que comigo? Me leva a viver aprovado? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Gente do céu, será que eu consigo me apresentar como alguém que não tem do que se envergonhar? É possível, sim. E não é porque Deus fala conosco, não é porque eu tenho vindo aqui na escola, no culto, não é porque eu tenho tocado, não é porque eu tenho ministrado, não é porque eu tenho pregado, não. São aquelas partes da minha vida que eu decido fazer o que é a vontade de Deus. São aquelas partes da minha vida que eu decido não fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus.
E Paulo fala nesse trecho, você deve ter observado, uma quantidade absurda de vezes, sobre evitar o falatório. O blá blá blá. Vocês lembram da mensagem que a gente pregou recentemente? Menos blá 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 e mais vida no teu viver. Foi a primeira mensagem, lá no comecinho da carta de Timóteo. Se você não esteve ou não lembra, você pode ir lá nas nossas mídias sociais e assistir a primeira mensagem. Menos blá blá blá. E Paulo está de novo aqui, gente. Para com o falatório, simplesmente coloca o que é prioridade de volta para ser prioridade na sua vida. Lembra que eu falei que às vezes a repetição está deixando a gente chateado? No mundo de hoje as pessoas não têm paciência para mais nada. Né? Se você clica num negócio e a coisa passa mais de 3 segundos para abrir, você já olha assim, o que houve? Né? 3 segundos já é um tempo absurdo. Gente, como se clicar 20 vezes fosse fazer funcionar mais rápido. Não vai funcionar mais rápido, mas não tem jeito, né? E parece que a gente ouvir sobre as coisas de Deus vai deixando, quando deveria ser o contrário. É interessante que as crianças, elas gostam da repetição, elas se sentem bem com a repetição, dá segurança. Mas a gente está de um jeito tão grande, e Paulo falou isso aqui lá no 1º século, e a gente está vivendo o seguinte momento nas nossas igrejas. Peço a Deus que não seja na nossa, mas eu tenho certeza que quem está de pé, cuide para que não caia. Que a gente começa a se esforçar para achar algo que nunca foi dito. Só dá like nas redes sociais se você disser um negócio novo. Se você achar uma pérola nova aqui. Dizer que Jesus morreu pela nossa vida, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos, não vai dar like. Dificilmente alguém vai fazer um short e repostar na sua rede social. Dificilmente vai chamar atenção. Mas deixa eu te falar, é só isso que salva. Falar que o nome da pessoa que cuidava das moedas tinha a ver com o grego disso aqui, não salva. O que salva é eu olhar para você e dizer: Cristo morreu por você. O sangue dele é da cor do pecado e cobre a gente, e o inimigo não consegue ler. E é por isso que eu e você podemos estar na presença dele. A gente tem que voltar ao que é relevante. Quando Paulo diz, para com o falatório, que só serve para subversão dos ouvintes, é que assim, a gente às vezes começa a conversar sobre opiniões, sobre o que deve e o que não deve, e a gente vai ficando chateado uns com os outros. Ao invés da gente se unir para levar salvação a quem está caminhando para o inferno, a gente se separa, porque as músicas não são as músicas que a gente gosta, porque as atividades que a igreja tem feito não são as atividades que a gente gosta, porque a pessoa que tem dirigido tal atividade não é a pessoa com quem eu tenho afinidade. Só leva à subversão. E a gente fala muito, mas fala pouco de que a gente precisa viver como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Seja na adolescência, seja na juventude, seja na vida adulta, seja na fase da sua vida de velhice, seja onde for. Deus está nos chamando para viver de um jeito que as pessoas olhem e digam assim: aquilo ali parece com o que eu já ouvi falar de Deus. É uma pessoa que eu estou vendo que tem algumas questões muito profundas na vida dele, na vida dela, que podia estar em casa chorando.
Mas essa pessoa está aqui falando comigo, me visitando. Essa pessoa está aqui falando de Deus para mim. Será que é hoje que Deus quer que eu e você sejamos conhecidos como obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade? E manejar ela é interessante. Elas, a tradução mais, talvez fosse assim, que divide bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Quando eu era jovem, sabe o que eu pensava que era? É porque você não deve. Hoje em dia a gente tem a Bíblia assim, né? Mas na minha época, que a gente só tinha Bíblia em papel, na época de adolescente, tinha uma brincadeira chamada. Ninguém vai dizer espada para o ar? Galopinho bíblico, espada para o ar era muito mais répara, né? Eu gosto mais de espada para o ar. Lá no Nordeste era espada para o ar, tá? Você pegava a Bíblia, né? E aí, normalmente, acampamento, né? Aí o pastor dizia, Tito 2:1. E Tito 2:1, meu amigo, ninguém achava. Então assim, Filemão 3, não tem. Filemão 3 não tem. Então assim, mas assim, o pastor dizia e você tinha que abrir a Bíblia. E quem abria primeiro, e não valia aquelas Bíblias com índice, tá? Não valia. A Andréa falou aqui, ela já ouviu o líder dizer assim, não vale a Bíblia com índice. Ela ouviu a pessoa dizer agora no ouvido dela, né? Não vale a Bíblia com índice, né? Então tinha que ser, tá? Espada para o ar, como era no teu tempo, André? Porque no meu era espada para o ar. Concurso bíblico. Você vê, né? Concurso bíblico, tá bom. Eu já falei, lá no Nordeste o pessoal era do fogo, espada para o ar. Né? Maneja bem a palavra da verdade. Parecia que era isso para mim. Também é. Mas sabe o que é manejar bem a palavra da verdade? É pegar a palavra da verdade e dividir ela de uma forma que ela seja útil para mim, para a minha vida, para aquilo que eu preciso. Isso que Deus está falando para você aqui, nesse trecho bíblico, use para a sua vida. Maneja bem a palavra da verdade, divide bem, é você pegar e saber o que é que você pode usar para aquela pessoa a quem você vai discipular. É você pedir discernimento a Deus para usar o texto bíblico da forma como as pessoas precisam ouvir. No seu discipulado, na sua célula. É você ter discernimento de perceber onde a palavra de Deus deve atuar. Outro dia eu estava pesquisando quantas espécies de bisturi existem. Você não acredita a quantidade de lâminas e bisturis que existem. Para cada parte tem um tipo de lâmina. Elas não chegam nem perto à Bíblia. Cada texto bíblico pode ser utilizado e você deve ter discernimento. Paulo estava falando para Timóteo, porque Timóteo ia ser um pastor. Mas Deus nos fala hoje porque Ele quer que você seja pastor de almas. E tenha discernimento de como usar. Mas para você saber como usar, você tem que ter prática. Ontem no nosso mutirão, o Felipe estava comigo, o Emanuel estavam comigo, e teve um momento que eu mostrei para o Felipe, ele disse, não, Felipe, agora você faz isso aqui. E ele tinha que descascar o fio. Ele está olhando para mim ali atrás, assim, pensando, o que ele vai dizer? E ele tinha que descascar o fio. E ele me viu fazendo diversas vezes, né? Aí o Tiago me fez o desserviço de trazer um descascador de fios automático e entregou na mão dele, né? Então assim, eu falei, Tiago, calma, eu precisava ensinar primeiro como é que, depois a gente dá o descascador de fios, primeiro deixa eu mostrar como é que faz com alicate, né? Mas tá bom, né? O cara Nutella e o raiz, mas tudo bem. Vamos lá, aí eu entreguei o alicate para o Felipe, e ele tinha visto eu fazer. Mas por mais que ele tenha visto eu fazer, quando você pega no alicate, você vai ter que decidir. Ele é virado para você ou para fora? Qual é a pressão que você aplica? Eu me lembro claramente do meu pai me ensinando a mexer no alicate. E meu pai era fora da curva, porque ele era dentista.
E ele era dentista daquela época que dentista fazia o que fosse necessário. Não é de hoje em dia nenhum demérito aos dentistas, por favor, se estiverem me ouvindo, nenhum problema. Mas hoje em dia você vai no dentista que faz isso, aí você vai para outro dentista que continua a outra parte do tratamento, aí você vai no outro que cuida daquilo e tal. Tudo bem, gente, eu compreendo, a tecnologia avança, mas meu pai era daquele tempo que ele fazia o que fosse necessário, né? Então, assim, ele também fazia ortodontia, então, e não era esse negócio de plaquinha de acrílico, não, era aquelas, né, um negocinho, então imagina ele trabalhando com um alicate na boca de uma pessoa, imagina a perícia que ele tinha de trabalhar com alicate. Agora imagina ele fazendo isso, consertando algo elétrico, era incrível, era gostoso de ver meu pai fazendo isso. Eu não consigo fazer que nem ele, claro, mas aprendi algumas coisas. Mas só depois que eu peguei no alicate para começar a fazer foi que eu entendi por que é que tem alicate de bico, por que é que tem alicate de corte, por que é que tem um pequenininho. A gente tem estudado, se debruçado e amado a palavra de Deus de tal forma que você sabe que parte da palavra de Deus aquela pessoa que você vai ministrar amanhã na noite precisa ouvir. Essa aqui. E aí vem o nível 2. Você sabe o que Deus está falando para você quando você ouve? Você tem o discernimento para... Deus está cortando naquela área da minha vida. Você tem o discernimento de entender e ouvir e não depender do pastor André, e não depender de ninguém, e ouvir de Deus o que Deus tem para você na tua vida. É isso que Deus te chama a ser. Vou te dar um exemplo. Vou me arriscar e te dar um exemplo. Tem alguns trechos que a gente sabe de qual, né? João 3,16, Salmo 23, eu posso continuar aqui, mas vou me arriscar. Mas tem uns trechos que mesmo quem não conhece a Deus sabe de qual. E se você não tomar cuidado, eles aplicam para você na hora que você chega. Tem um que é muito legal, que as pessoas que não conhecem a Deus sabem aplicar quase como um repelente de crente, tá? Tem uns textos que são repelente de crente. Não julguei para que não sejais julgados. Repelente de crente, né? Tá lá. Não julgueis. Você chega, irmão, e tal, meu amigo, e tal. Não julgueis para que não sejais. A Bíblia diz assim. Diz. Você já levou um repelente desse? Eu já levei um jato de repelente desse algumas vezes na vida. A pessoa chega e... Deixa eu fazer um desafio. Abre tua Bíblia em Mateus 7. Abre tua Bíblia. Mateus 7, versículo 1. Está lá, ó. Não julgueis, para que não sejais julgados. Parou aqui então, né? Então a gente pode falar mais nada. Você já está com repelente na sua cara. Você ainda não conseguiu nem abrir os olhos. Mas se fosse assim, se fosse essa a ordem, você não pode falar. Você não pode... Se fosse essa a ordem, Jesus não teria cumprido essa, né? Porque se você for, eu me lembro dele ter olhado para as pessoas e dito, raça de víboras, João Batista, né? Raça de víboras. Jesus falando com os fariseus. Paulo, pegando pesado aqui, a gente acabou de ler o que ele falou a respeito de Himeneu e Fileto. A linguagem deles corrói como câncer. Você acha que está julgado aí ou não? A linguagem deles corrói como câncer. Então não é esse o entendimento de que você não pode fazer. E a resposta está logo depois. E diz assim, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Tá vendo? Está só piorando, pastor. Não pode mesmo julgar. Pode sim. Pode sim. Continue. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu?
Hipócrita, pastor, só está piorando. Eu estou concordando que não pode jogar. Não, finalmente você vai chegar na parte final que diz assim: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, o teu trabalho é sim tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mas qual é o problema? O problema é quando eu, André, quero julgar você, Júnior. Quando eu quero julgar você, Edileuza. Quando eu quero julgar você, Cris. Quando eu quero julgar qualquer um de vocês. E eu não estou à altura do que eu estou falando. Deus não está dizendo para a gente parar de julgar. Deus está dizendo para a gente parar de ser mole. E viver do jeito que presta. Deus não está dizendo para a gente parar de perceber o que está errado. Deus está dizendo para a gente viver do jeito que é certo, para poder mostrar o que é errado. Só que precisa ter coragem para viver assim. Bem-aventurado, né? É para você manejar bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Esse que não tem do que se envergonhar, esse pode sim dizer: ó, isso aqui leva a nada. Essa conversa aqui, gente, ó. Ontem tive um momento muito legal aqui, enquanto a gente estava trabalhando. Um dos jovens veio me perguntar a respeito de uma... Pastor, tal coisa é pecado? E foi legal. Porque eu estava calado, mexendo no fio. E ele veio me perguntar. Ah, então... Aí foi legal. Não fui eu. Ele não veio, não foi um sermão que eu fui fazer. Não, ele veio me perguntar. E eu tive a oportunidade de conversar. Pastor, o que foi que você falou? Não faz parte do sermão não. Depois a gente conversa. Mas foi muito bom. É legal como quando a gente pode falar, quando a gente tem condição de conversar com as pessoas e viver assim. Obreiro aprovado. Sabe para que serve um obreiro aprovado? Para receber responsabilidade. Obreiro aprovado recebe responsabilidade. Obreiro aprovado ouve a intimidade de quem contrata. Obreiro aprovado ouve os segredos de quem o contrata. Obreiro aprovado ouve aquilo que o Pai fala para aqueles a quem Ele ama. A Bíblia nos diz, Jesus falando: aquele que me obedece é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu me... Glória a Deus, irmã, pela sua vida. E eu me manifestarei a Ele. Veja que Jesus não está dizendo: aquele que subir mais vezes ao monte, esse é aquele a quem eu me manifestarei. Veja que Jesus não está dizendo: aquele quem fizer mais jejum, esse é a quem eu me manifestarei. O pastor só está dizendo que não é para a gente orar no monte, está dizendo que é para a gente não fazer jejum. Não, meu irmão. Eu só estou dizendo que não é pelo que a gente faz. É por quanto a gente obedece e ama. Aquele que me ama obedece às minhas palavras. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. Aquele que obedece demonstra amor. Deus nos chama hoje para ser um obreiro aprovado, para Ele se manifestar a nós e o mundo perceber que há Deus nesse mundo. Sabe qual é? Eu vou terminar, eu prometo para você. Sabe qual é a nossa maior dificuldade hoje em dia de trazer pessoas para Deus?
é que as pessoas não veem Deus se manifestando na nossa vida. As pessoas veem a gente pregando, as pessoas veem a gente vindo para a igreja, as pessoas veem a gente dizendo, as pessoas veem a gente brigando nas redes sociais, discutindo, as pessoas veem a gente brigando nos grupos da família, mas não veem Deus se manifestando na gente. Quando Deus se manifesta em você, você não precisa pregar. As pessoas vêm e pedem para conhecer o teu Deus. O inimigo sabe disso e faz assim. Obedeça. Ame. Se apresente como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. E Deus age através da sua vida. Em nome de Jesus. Deixe Deus agir na sua vida com o que Ele falou para você hoje. Deixe Deus separar aí na sua vida as coisas que só a palavra dEle pode separar. Prioridades, desejos e tudo mais. E viva a vontade de Deus. Hoje, amanhã, depois, enquanto Ele te der fôlego de vida. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos falou hoje, em nome de Jesus.